Cura de um aleijado. Pedro e João estavam subindo ao templo para a oração da hora nona. Trouxeram então um homem que era aleijado de nascença e que todos os dias era deixado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Pedro e João, que iam entrar no templo, implorou que lhe dessem uma esmola. Pedro, porém, fitando nele os olhos, junto com João, disse-lhe: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Mas Pedro lhe disse: Nem ouro nem prata possuo, o que tenho, porém, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazoreu, anda. E tomando-o pela mão direita, ergueu-o. No mesmo instante, seus pés e calcanhares se firmaram. De um salto, pôs-se em pé e começou a andar. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu andar e louvar a Deus. Reconheciam-no, pois era ele quem esmolava. Assentado junto à porta formosa do templo, e ficaram cheios de admiração e de assombro pelo que lhe sucedera. Discurso de Pedro ao povo. Como ele não largasse Pedro e João, acorreu todo o povo atônito junto deles, no pórtico chamado de Salomão. Boa noite, Enzo Gabriel. À vista disso, Pedro dirigiu-se ao povo. Homens de Israel, por que vos admirais assim? Ou por que fixais os olhos em nós, como se por nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós entregastes e negastes diante de Pilatos, quando este já estava decidido a soltá-lo. Vós acusastes o santo e o justo, e exigistes que fosse agraciado para vós um assassino. Enquanto fazíeis morrer o príncipe da vida. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e disto nós somos testemunhas, graças à fé em seu nome. Este homem que contemplais e a quem conheceis, foi o seu nome que o revigorou. E a fé que nos vem por ele é que deu a este homem sua perfeita saúde diante de todos nós. Entretanto, irmãos, sei que agistes por ignorância, da mesma forma como vossos chefes. Assim, porém, Deus realizou o que antecipadamente anunciara pela boca de todos os profetas, a saber que seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-os, a fim de que sejam apagados os vossos pecados, e deste mundo venham da face do Senhor os tempos do refrigério. Então enviará ele o Cristo que vos foi destinado, Jesus, a quem o céu deve acolher até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de seus santos profetas.
Moisés, na verdade, falou: O Senhor nosso Deus nos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Vós o ouvireis em tudo o que ele vos disser. E todo aquele que não escutar esse profeta será exterminado do meio do povo. Também os outros profetas, desde Samuel, e todos os que a seguir falaram, pronunciaram esses dias. Boa noite, senhor Anjo de Luz dos Santos, e boa noite, senhor Leandro Oliveira. Leitura em português, but I am speaking English too. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os vossos pais, quando disse a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Para vós, em primeiro lugar, Deus ressuscitou seu servo e o enviou para vos abençoar. A partir do momento em que cada um de vós se afastar de suas maldades. Quem está chegando agora, gente, no canal tem a playlist da leitura completa da Bíblia. Todo dia fazemos live lendo a Bíblia, começando pelo Novo Testamento. Começamos no dia 1º de janeiro, lendo Mateus, e já estamos no dia 30 de janeiro, lendo Atos dos Apóstolos. E vamos em diante. Atos, capítulo 4. Pedro e João diante do Sinédrio. Falavam eles ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o oficial do templo e os saduceus. Contrariados por vê-los ensinar ao povo e anunciar em Jesus a ressurreição dos mortos, lançaram as mãos neles e os recolheram ao cárcere até a manhã seguinte, pois já estava entardecendo. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a palavra abraçaram a fé, e seu número, contando-se apenas os homens, chegou a cerca de 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém seus chefes, anciãos e escribas. Estava presente o sumo sacerdote Anás, e também Caifás, Jonatas, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Mandaram então comparecer os apóstolos e começaram a interrogá-los. Com que poder ou por meio de que nome fizestes isso? Então Pedro, repleto do Espírito Santo, lhes disse: chefes do povo e anciãos, uma vez que hoje somos interrogados judicialmente a respeito do benefício feito a um enfermo e de que maneira ele foi curado, seja manifesto a todos vós e a todo o povo de Israel, em nome de Jesus Cristo, o Nazareu, aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. É por seu nome, por nenhum outro, que este homem se apresenta curado diante de vós. É ele a pedra desprezada por vós, os construtores, mas que se tornou a pedra angular. Pois não há debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Ao ver a intrepidez de Pedro e de João, e verificando que eram homens iletrados e sem posição social, ficaram admirados. Reconheceram-nos, é verdade, como os que estiveram com Jesus. Mas, vendo com eles de pé o homem que fora curado, nada podiam dizer em contrário. Mandaram-nos, pois, sair do sinédrio e puseram-se a deliberar, dizendo: que faremos com estes homens
que por eles realizou-se um sinal notório, é claramente manifesto a todos os habitantes de Jerusalém, e não podemos negá-lo. Mas para que isto não se divulgue ainda mais entre o povo, proibamos com ameaças de tornarem a falar neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, pois, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem mais em nome de Jesus. No entanto, Pedro e João responderam: julgai se é justo aos olhos de Deus obedecer mais a vós do que a Deus? Pois não podemos nós deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, depois de novas ameaças, soltaram-nos, não encontrando nada em que puni-los, também por causa do povo. Todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos o homem no qual se verificara o sinal desta cura. Oração dos apóstolos na perseguição. Uma vez soltos, foram para junto dos seus e referiram tudo o que lhes disseram os chefes dos sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo: Soberano Senhor, foste tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que nele existe. Foste tu que falaste pelo Espírito Santo, pela boca de nosso pai Davi, teu servo. Por esta arrogância entre as nações e estes vãos projetos entre os povos, os reis da terra apresentaram-se e os governantes se coligaram de comum acordo contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste verdadeiramente, coligaram-se nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com as nações pagãs e os povos de Israel, para executarem tudo o que em teu poder e sabedoria havias determinado de antemão. Agora, pois, Senhor, considera suas ameaças e concede a teus servos que anunciem com toda a intrepidez tua palavra, enquanto estendes a mão, para que se realizem curas, sinais e prodígios pelo nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles assim orado, tremeu o lugar onde se achavam reunidos, e todos ficaram repletos do Espírito Santo, continuando a anunciar com intrepidez a palavra de Deus. A primeira comunidade cristã. A multidão dos que haviam crido era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía, mas tudo entre eles era em comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor e todos tinham grande aceitação. Não havia entre eles necessitado algum. De fato, os que possuíam terrenos ou casas, vendendo-os, traziam os valores das vendas e os depunham aos pés dos apóstolos. Distribuía-se então a cada um segundo sua necessidade. A generosidade de Barnabé. José, a quem os apóstolos deram o cognome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, era levita originário de Chipre, sendo proprietário de um campo, vendeu e trouxe o dinheiro, depositando-o aos pés dos apóstolos. A fraude de Ananias e de Safira. Atos capítulo 5.
Entretanto, certo homem chamado Ananias, de acordo com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas com a conveniência da esposa, reteve parte do preço. Levando depois uma parte, depositou-a aos pés dos apóstolos. Disse-lhes então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para mentires ao Espírito Santo, retendo parte do preço do terreno? Porventura, mantendo-o, não permaneceria teu? E vendido, não disporias do dinheiro à vontade? Por que, pois, concebeste em teu coração este projeto? Não foi a homem que mentiste, mas a Deus. Ao ouvir estas palavras, Ananias caiu e expirou, e grande temor sobreveio a todos os que disto ouviram falar. Os jovens, acorrendo, envolveram o corpo e o retiraram-lhe, dando-lhe sepultura. Passou-se o intervalo de cerca de 3 horas. Sua esposa, nada sabendo do que sucedera, entrou. Pedro interpelou-a: Dize-me, foi por tal preço que vendeste o terreno? E ela respondeu: Sim, por tal preço. Retrucou-lhe Pedro: Por que vos puseste de acordo para tentardes o Espírito do Senhor? No mesmo instante, ela caiu a seus pés e expirou. Os jovens que entravam de volta encontraram-na morta, levaram-na e a enterraram junto de seu marido. Sobreveio então grande temor à igreja inteira e a todos os que tiveram notícia destes fatos. Quadro de conjunto. Pelas mãos dos apóstolos faziam-se numerosos sinais e prodígios no meio do povo. Costumavam estar todos juntos de comum acordo no pórtico de Salomão. E nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, embora o povo os engrandecesse. Mais e mais aderiram ao Senhor pela fé multidões de homens e de mulheres, a ponto de levarem os doentes até para as ruas, colocando-os sobre leitos e em macas, para que ao passar Pedro, ao menos sua sombra cobrisse alguns deles. Também das cidades vizinhas de Jerusalém acorria a multidão, trazendo enfermos e atormentados por espíritos impuros, os quais eram todos curados. Prisão e libertação miraculosa dos apóstolos. Interveio então o sumo sacerdote com toda a sua gente, isto é, o partido dos saduceus. Tomados de inveja, lançaram as mãos sobre os apóstolos e os recolheram à prisão pública. O anjo do Senhor, porém, durante a noite, abriu as portas do cárcere e, depois de havê-los conduzidos para fora, disse: Ide e, apresentando-vos no templo, anunciai com ousadia ao povo tudo o que se refere àquela vida. Tendo ouvido isto, entraram no templo ao raiar do dia e começaram a ensinar. Comparecimento diante do Sinédrio. Chegou então o sumo sacerdote com a sua gente. Convocaram o Sinédrio e todo o senado dos israelitas e mandaram buscar os apóstolos no cárcere. Mas os servos que lá foram não os encontraram na prisão.
Voltaram, portanto, dizendo: encontramos o cárcere fechado com toda segurança e os guardas junto às portas, de sentinela. Mas, abrindo, não achamos ninguém lá dentro. Ouvindo estas palavras, o oficial do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos a respeito, pensando no que poderia isto significar. Foi quando alguém chegou com a notícia: aqueles homens que metestes na prisão estão no templo, ensinando o povo. Partiu então o oficial do templo com seus subalternos e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Tendo-os, pois, trazido, fizeram-nos comparecer perante o sinédrio. O sumo sacerdote os interpelou: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. No entanto, encheste Jerusalém com a vossa doutrina, querendo fazer recair sobre nós o sangue desse homem. Pedro e os apóstolos, porém, responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, exaltou-o com sua direita, fazendo-o chefe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles temiam de raiva e pretendiam matá-los. Intervenção de Gamaliel. Então levantou-se no sinédrio certo fariseu chamado Gamaliel. Era doutor da lei e respeitado por todo o povo. Ele mandou retirar os homens por um instante e falou: varões de Israel, atentai bem no que fareis a estes homens. Antes destes nossos dias, surgiu Teudas, que pretendia ser alguém e ao qual aderiram cerca de 400 homens, mas foi morto, e todos os que lhe deram crédito debandaram e foram reduzidos a nada. Depois dele veio Judas o Galileu, na época do recenseamento, atraindo o povo atrás de si. Pereceu ele também, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Agora, portanto, digo-vos: deixai de ocupar-vos com estes homens, soltai-os. Pois, se o seu intento ou sua obra provém dos homens, destruir-se-á por si mesma. Se vem de Deus, porém, não podereis destruí-los. Não aconteça que vos encontreis movendo guerra a Deus. Concordaram então com ele. Chamaram de novo os apóstolos e açoitaram-nos com varas. E depois de intimá-los a que não falassem mais no nome de Jesus, soltaram-nos. Quanto a eles, saíram do recinto do sinédrio, regozijando-se, por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome. E cada dia, no templo e pelas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a boa nova do Cristo Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. As primeiras missões.
instituição dos 7. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, surgiram murmurações dos helenistas contra os hebreus. Isto porque, diziam aqueles, suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária. Os 12 convocaram então a multidão dos discípulos e disseram: não é conveniente que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Procurai antes entre vós, irmãos, 7 homens de boa reputação, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desta tarefa. Quanto a nós, permaneceremos assíduos à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a toda a multidão e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos aos apóstolos e, tendo orado, impuseram-lhes as mãos. E a palavra de Deus crescia, o número dos discípulos multiplicavam-se enormemente em Jerusalém. E considerável grupo de sacerdotes obedecia à fé. Prisão de Estevão. Estevão, cheio de graça e de poder, operava prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão foi o primeiro mártir, né? Eu acho que foi. Intervieram então alguns da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus e alexandrinos, dos da Sicília e da Ásia, e puseram-se a discutir com Estevão. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com o qual ele falava. Subornaram então alguns para dizerem: ouvimos-los pronunciar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Amotinaram assim o povo, os anciãos e os escribas, e chegando de improviso, prenderam-no e o levaram à presença do sinédrio. Lá, apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois ouvimos-lo dizer repetidamente que esse Jesus o Nazareu destruirá este lugar e modificará os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os membros do sinédrio, com os olhos fixos nele, tiveram a impressão de ver em seu rosto o rosto de um anjo.